Pai, porque nós pertencemos a Ti. Pode continuar. Obrigado, Senhor, por essa consciência aumentando a cada dia, que Tu és o nosso dono, que nós fomos comprados com alto preço, o valor do sangue do Filho de Deus. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós vamos estar plenamente convictos, totalmente convencidos que nós pertencemos a Ti e ninguém pode nos tocar. Nós somos os Teus eleitos, os Teus escolhidos. Nós somos propriedade exclusiva Tua. Nós somos raça eleita, nação santa. Nós somos os Teus filhos. Oh, Pai, muito obrigado por esse privilégio de ser chamado de filho, por tudo que foi conquistado na cruz para nos beneficiar e para nos alcançar. Oh, aleluia. Você pode render graças por essa condição e essa posição que Cristo conquistou na cruz por você, para mim. Você pode agradecer e liberar palavras de amor e gratidão ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E mesmo assim, não esquece de nenhum de nós, a ponto de escrever o nosso nome na palma da sua mão. Oh, que privilégio ter um Pai dessa qualidade, desse nível. Oh, nós te damos graças, Senhor. Como nós te amamos, nós reverenciamos o Teu nome. Te agradecemos. Te agradecemos. Ora um pouco em outras línguas agora, mas coloca a intensidade, coloca o teu coração. Se necessário for, fecha os teus olhos, mas se concentra naquilo que você está falando. Afinal você vai estar orando a oração perfeita, orando segundo a vontade de Deus. E André de eu posso no coxo para papara na manaia que a sambra terana. E André de aqui a sambra terania meu coxo para dar casinte terde. E ambra para dar da casinte eu do manaia que a sambra tinha maia que a sambra para na. E o yamana que a sinte terde aqui a sambra tamana. Roto do coxo todo para casinte na mana. E edri de aqui a sinte terde meu coxo do ba. Choro do coxo do manaia que a sinte terde e aqui a sambra na. Rana manaya naya que a sambra para de que o centro do bom. Choda e bacassim peterina manaya que a sambra papa para badara da que a cidade. E ambra para manaya que a sim peterimio no sombra para da caçantra catarada. Ratana mania que a sim todo do boio com sombra para dar da caçante terida. Enquanto você ora, você está edificando a si mesmo. Algo está sendo construído dentro de você. Rata da badaca sambra para manara na casinte terde a caçamba barabara. Rata da badaca santa na manaca sinte terde. E anda de aqui a sambra para maramana e aqui o sombra para do poço todo do. Rata na manaca sinte terde a caçanta na barababa caçanta na mania o poço todo. Charada na casinte terde a manara na mana.
Radia da Yoko Sambra Pama Baba Biaga de Yoko no Moyo Ko Sambra Marana Reanti de Yaki Asinte de Yoko Shutubo Roti do Mono Yoko Sambra Pima Maramana Yaki Asinte de Yandre de Yaki Asanda Naramana Yaki Asinte Yodo Robo do Boko Shutubo Rakata Badara da Cassambra Paramana Yaki Asinte de Yantineri Yaki Asambra Paramana Yaki Osodro do Bo Ropa para Badara Manaya da Cassambra Pamara Manara da Asinte de Ratada da Cassambra para Manaya que assim te trede Rata na Manaya que assim teria no Monoyo com sombra para Maramana e Andre teu Monoyo do Cossodro do Bar Cheterede que a Sambra para Manaya que assim te trede mesmo que a sua mente esteja dando nó por um tempo está infrutífera, mas deixa o teu espírito ser edificado ainda mais. Yambra Pavia Kunumana que assim te trede que a Santa da Bacachandrana Yandre dia que sou do Bodoko Sono no eu coxo para Babara Cassandra na que assim te Yandre dia que assim te dia coxambra até Manaya que assim Babara que assim te terá Rata na Manaya que assim BPTT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 T Yandre de que a Santa na Cassite Teridaya Ratadaba da Cassambra para Cassite Teridaya eu considero no Jota Cataba de da Cassite Teridaya e a Casterada Yambra para Badara da Cassambra que no mundo eu consobra Budo Manaya que assim Teridaya Yandre de que a Sambra para Manaya que eu sou da Casterada da Cassite Yandra da Manaya que a Sambra Tineiro Roku Sotro Manaya que assim Yandra Nemaya que o sombra pa barada Yambra terdia que a Sambra terdio que o centro do bo Rocho do bodo do centro no Manaya que a Siteria Rada da Cassinte Tete na Manaya que a Chambra pio mono Rota na Manaya de que a Sambra Tiniminaya que a Siteria que o centro do Manaya que a Sinte Rata da Bada que a Siteria que a Sambra tobo Roto boko Santa Chapina que a Sinte Yan que a Siteria Maná Beanti deria que anime eu concentro papa paraba. Ranti deria que eu não concentro do. Ora maca sante deria. Ete deria que ação para papa manaya que ação para papa maná. Roto mono eu concentro de manarana. Yanti deria que ação para papa manaya que eu centro do ba. Oh eu dou com do boro com do manana na casite derde. Yante deria que ação para tana manaya que ação para tana maná. Yambi a pato do bodo com soncho topo ya que assim te derde. Randa manaya que sempre pepereu com sutro do maná ter yarara manana na casite ter da maná yo pra baba casite ter aqui a sutro no mono yo go roto do bada casite yande de aqui a sinte te yo coxo da maná casite ter da ora raro com sutro no moyo com sutro maná na casite ter da tada ya que a santa na maná na casambra dia de rodo roto do yo mono yo com sombra pa maná casite de ha 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 ha. Oh, força e vigor, força e vigor, força e vigor estão sendo distribuídos e compartilhados nessa noite. Força e vigor, força e vigor. Ratabacassambra pada manoronomo, força e vigor. Agarre isso, força e vigor. Yanda da manaya que a sambra veio no monocosson chonomana. Você pode até estar pensando, mas eu estou bem. Eu estou cheio de força e de vigor, mas nunca é demais. Receba, guarde força e vigor. Rapapadocosson chomana casimbideria. Braba manamanaya que a sambra piedododocosson. Mas para você que chegou aqui desanimado, força e vigor chegando na sua vida agora, em nome de Jesus. Ratadabacação para Padre Cosanto no Mono, Rotidia que a Santa Nenene, Yandi de Yanaramanaya, não importa a situação, não importa o problema, não importa o tamanho do gigante, o tamanho da montanha, força e vigor para você não parar, para você continuar. Ratodomanacassim Terearamana, Yantredeia que na Manaya que eu sou, Drobalacassim Terede, Ranamananacação, Brababarada, Rotamanaranaia que a Sambra Terede. Yeteria o coçambra paba babara na manaca assim te tereda chererere rara manaya que assim brepereu do gosto do maná rete de caçambra paba bario do robodo rotomono coçambra paba manaya que assim te terede yantineia que assanda e coxobra paba baca assim te tereda ratamanara na cacibe eu do romonoio coçambra maná. Você não vai depender de situações, de coisas externas.
para essa força ser aumentada. Você está recebendo nessa noite em nome de Jesus. Pelo Espírito, vai ser de dentro para fora. A força de dentro e o vigor de dentro para fora. A força e vigor para resolver problemas. A força e vigor para enfrentar dificuldades. A força e vigor para celebrar aquilo que vem. Ramanaya que assim teria do robo cosotro no mu. O catadaba casinteria manaba teria puxiteria. Ha 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 ha. Rede de namanaya que assambra babara do cosotro da. Tindia ya cassambra para dar. Hey, aleluia. Oh, aleluia. Força e vigor. Força e vigor. Força e vigor. Força e vigor. Oh, você não vai desistir. Você está desistindo de desistir nessa noite. Aleluia. Força e vigor chegou na sua vida. Mas eu não estou vendo nada, mas força e vigor já está aí. Força e vigor já está dentro. Em operação. Em operação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pela força e vigor compartilhados nessa noite. Oh, te dou graças, Pai, pelo teu grande amor com o qual tu nos ama, nos alcançando e nos assistindo nas nossas necessidades. Pai, muito obrigado porque tu és riquíssimo em misericórdia. E obrigado porque essa misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã as tuas misericórdias se renovam. E nós podemos desfrutar delas. Nós podemos usufruir de cada uma dessas misericórdias. Pai, muito obrigado. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Senta um pouquinho. Era bom trazer 2 cadeiras por menino aqui. Eles vão ficar tocando baixinho. Cuidado para não dormir. Se você cochilar, eu vou te acordar. Ainda bem que o microfone aqui é sem fio. Dá para chegar onde você está. Então, se você tiver com sono, se levante. Fique de pé. Fique atento. Não permita que nada nem ninguém concorra com a palavra nessa hora. Amém, amados? Então, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão cheios de força e de vigor? Vou perguntar de novo. Porque quando uma pessoa está cheia de força e de vigor, ela pelo menos fala. Vocês estão cheios de força e de vigor? Aleluia, glória a Deus. Cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de expectativa em coisas boas e certas. Porque nós geramos muitas vezes expectativas para o mal que a qualquer momento pode acontecer. Rapaz, vai acontecer isso, é capaz de acontecer isso, é capaz de faltar isso, é capaz de ser provocado isso. E nós, involuntariamente, começamos a gerar uma expectativa em algo ruim que pode acontecer a qualquer momento. Mas o Senhor nos ensina na palavra que nós precisamos gerar expectativa naquilo que vem dEle. E tudo que vem dEle é bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. Aleluia. Então abra, por favor, Salmos 1. Eu quero começar por aqui, mas nós vamos chegar em um bom lugar. Salmos 1, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, diga assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, ou na sua palavra, medita de dia e de noite. E nós
temos sido ministrados a respeito dessa condição de viver uma vida de prazer. Hoje nós sabemos muito bem que as pessoas, por falta de entendimento e revelação da palavra, têm buscado prazer em muitas coisas. Prazeres terrenos, prazeres momentâneos, mas são prazeres. Mas a Bíblia fala também sobre um prazer, que nós precisamos ter este prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, ou nos mandamentos do Senhor, como algumas versões chamam. O nosso prazer tem que estar nisso, porque estando nisso, nós vamos ter um prazer eterno. Nós vamos ter um prazer que se perpetua. Não é algo passageiro, não é algo de um dia para a noite. Antes, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. Por quê? Porque nós não devemos andar no conselho do ímpio, nós não devemos se deter no caminho dos pecadores, muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. Por mais convites que cheguem, por mais oportunidades que surjam, esse não é o nosso ambiente. O nosso ambiente é meditar dia e noite na palavra do Senhor. E nós podemos sim produzir prazer, porque tudo que nós envolvemos prazer, nós nos esforçamos para estar. Se nós temos prazer, por exemplo, de fazer uma viagem, nós vamos investir, se programar, se organizar, propagar aquilo ali. Vamos dar notícia que nós vamos viajar ou que viajamos, porque envolvemos prazer. Se temos prazer em outras atividades, vamos fazer da mesma forma. Vamos colocar intensidade, nós vamos colocar como prioridade. E nós precisamos nesses últimos dias nos avaliar aonde está o nosso prazer. Porque quando nós estamos com prazer na meditação da palavra dia e noite, algo vai saltar no nosso coração, que não é apenas o conhecimento, mas é um desejo ardente em obedecer aquilo que se conhece. Não apenas conhecer. Estávamos cantando uma música aqui no início que está escrito lá em Filipenses, que Paulo disse que diante a sublimidade do conhecimento de Cristo, todas as coisas se tornaram vãs, esterco, sem nenhum valor, se tornaram refúgio. Mas Paulo, acrescentando ainda mais no texto, ele diz: o meu desejo é prosseguir e conhecer a Deus, porém eu preciso ser achado nele. Eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso estar na mesma condição como a videira verdadeira chama a atenção de um galho estar conectado na árvore para produzir aquilo que está por dentro, agindo por dentro. Há uma conexão necessária minha e sua, não apenas superficial de conhecer, mas de obedecer. E essa obediência, ela nos leva a fazer algo, aquilo que Deus nos orienta a fazer. Eu queria que você fosse lá em Romanos. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Oh, aleluia. Diga assim: eu amo a sua palavra, Senhor. Não diga como uma pessoa apaixonada. Hoje é dia dos namorados. Você tem que dizer como uma pessoa apaixonada pelo Senhor: eu amo a sua palavra, Senhor. Hoje houve tantas declarações de amor, né, entre os namorados, mas nós precisamos também aprender a fazer declarações de amor para o noivo. Nós somos a noiva. O nosso noivo também precisa ouvir as nossas declarações de amor, diária e continuamente, até que aconteça a celebração de casamento. Então, Romanos capítulo 12, verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Isso é pesado, viu? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra,
uns aos outros. E essa palavrinha, ou essas três palavras, uns aos outros, ela é citada várias vezes, principalmente no Novo Testamento. E nos chama a atenção porque sempre, antes de uns aos outros, tem uma ordenança, tem um mandamento, tem uma instrução. Nesse caso aqui, começa o verso 10 dizendo assim: amai-vos uns aos outros. No final diz: honre uns aos outros. Vocês vão encontrar em outros versículos de suportai-vos uns aos outros. Não aquele suporte de ser tolerante. Eu vou suportar porque é o jeito, é o que a Bíblia está dizendo, eu vou ter que suportar. Mas um suporte como um apoio, uma plataforma de lançamento para o crescimento e o avanço dos outros. Tem outros versículos que vai chamar de assim: sujeitai-vos uns aos outros. Se você não quer ser suporte, imagine se sujeitar. Mas como nós temos prazer na palavra de Deus, todas as vezes que nós ouvirmos essa instrução, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, nós vamos rapidamente obedecer a Cristo, porque nós temos prazer não apenas em conhecer, mas também em obedecê-lo. Então, quando nós vemos aqui amai-vos uns aos outros, o primeiro amor que você precisa nutrir no seu coração é para com você mesmo. Porque se você não se ama, você não ama a Deus e não se ama, é impossível você amar alguém. Você vai viver uma vida amargurada, angustiada. E a Bíblia fala sobre a alma que está cheia de angústia, ela pode secar até os ossos. Olha que coisa séria. Mas o coração alegre serve de bom remédio. A alma angustiada, ou cheia de angústia, ela vai secar até os ossos. A nossa alegria, ela é baseada nesse prazer, que não é momentâneo. Pessoas têm participado de festas, como aqui da nossa cidade mesmo, passam a noite nas festas, e a gente escuta os relatos no outro dia, e eles contam tanta vantagem, falam tanto de prazer, mas no íntimo há um vazio, porque nada da parte de Deus foi produzido, só tudo superficial. Eu fiz isso, eu fui com fulano, eu fui com ciclano, eu fiquei até tal hora, mas nada eterno da parte de Deus foi produzido. Ou seja, aquele prazer foi apenas momentâneo. E Deus nos chama nessa noite a atenção. Precisamos ter prazer eterno na palavra, porque é na palavra que vai nos levar para uma eternidade com Ele. Porque sem a palavra nós teremos uma eternidade sem Ele. E o que dirá uma eternidade sem o Senhor? Existem tantas coisas que nos dá prazer nessa vida. Uma boa casa, um bom carro, uma boa comida, são coisas que nos dá prazer. Eu pelo menos gosto de comer uma boa comida, me dá prazer. Mas eu tenho que entender que logo, algumas horas depois, a necessidade vai surgir no meu corpo e eu vou ter que ter uma outra comida. Jesus, certa vez, quando estava conversando com a mulher samaritana, tinha enviado os discípulos para comprar comida, para eles continuarem a viagem na jornada. E quando os discípulos voltaram e foram oferecer alguma coisa para Jesus, Jesus disse: não, está tudo bem, eu estou suprido. Eu achei, como? Se não tinha ninguém, alguém deu comida ao Senhor? Não, a minha fonte de vida, o meu sustento, a minha sustentação é fazer a vontade de Deus. Isso aqui é algo passageiro, isso é algo superficial. Podemos conquistar tantas coisas, são tantos os desafios que se apresentam diante de nós, e nós vencemos com a ajuda de Deus, e logo a gente começa a ter prazer, e isso não é problema algum. Mas precisamos ter essa consciência que esse prazer é momentâneo, não é eterno. Então, o Senhor nos chama a atenção na palavra: amai-vos uns aos outros, cordialmente.
Prefira em honra aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Parte de você. Não espera que é os outros para mim. A sequência é uns aos outros. Encha-se do amor de Deus, porque vai ficar fácil sujeitar-se, vai ficar fácil suportar, vai ficar fácil honrar, vai ficar fácil instruir, porque você não está apenas esperando que o outro venha até você e supra a sua necessidade, você está disposto a suprir a necessidade do outro. Eu acho fantástico aquele versículo que diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para suprir a necessidade do outro. Não é para suprir a sua necessidade, não. Primeiro é do outro. Antes de você ter a sua necessidade suprida, você tem que lembrar do outro. E que vida fantástica é essa, magnífica, extraordinária, de você pensar como Deus pensa. Por isso que a gente precisa declarar: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Não é para curar a amnésia, não. É para ter os mesmos pensamentos que Cristo teve e tem. Aleluia. Então nessa noite nós vamos praticar esse uns aos outros. Uns aos outros. Porque às vezes há uma dificuldade em nós, de nós nos sujeitarmos uns aos outros, nos suportar uns aos outros. Que tal nós sermos a plataforma de lançamento para alguém, e esse alguém vai fazer mais sucesso do que você, esse alguém vai alcançar alguns lugares que você nunca vai chegar lá. E a gente vê exemplos aqui na Bíblia, como Barnabé encontrou Paulo, e Paulo, que antes era Saulo, e ele aceitou a Cristo e mudou de vida e começou a aprender a palavra e também a pregar a Cristo como Salvador. E todo o ambiente que Paulo chegava, as pessoas ficavam desconfiadas, diziam: rapaz, esse cara quer fazer uma armadilha porque ele é perseguidor da igreja. E Barnabé vinha e trazia uma proteção e um aval. Ele está bem, ele está no caminho, ele está na palavra, fique tranquilo. E Barnabé não alcançou o que Paulo alcançou, porque não tem nenhuma epístola na Bíblia escrita por Barnabé, mas tem muitas escritas por Paulo. Mas deixa eu te dizer, o fato de estar à frente ou estar atrás não quer diminuir ou aumentar a vida de ninguém. O interessante é estarmos onde quer que Deus nos colocou e nos criou como propósito. Uma consciência desse propósito, amando uns aos outros, sendo cordiais uns com os outros, honrando uns aos outros, independente de. Então nós vamos orar. E eu queria inicialmente que você orasse de forma individual. E você começasse a perceber, alguns minutos, dá para você perceber, áreas ou até mesmo pessoas que Deus vai te trazer à memória, que você precisa se sujeitar, que você precisa se suportar, que você precisa amar e talvez até honrar. E quando a gente fala em honra, não é apenas honra financeira. Se você respeitar e se você cuidar e desejar o melhor para aquela pessoa, você já está honrando aquela pessoa. Então, fica de pé e faça essa oração. Uma oração de consagração, mas também uma oração de uma conscientização daquela condição que você vive hoje. Eu sei porque sei que você tem, como eu, alguma área, alguma condição a ser melhorada. E esse uns aos outros, o praticar de uns aos outros, vai modificar muita coisa na nossa vida. Vamos ficar mais leve, vamos ficar mais sensíveis à voz do Espírito, porque nós não seremos orgulhosos nem altivos de coração, mas vamos ser
que a Bíblia chama para nós sermos humildes de coração. Aleluia. Nessa hora eu queria que você se dirigisse para alguém, para orar por ela. Um homem procura outro homem, uma mulher procura uma outra mulher. Sirva ao Senhor, amando ao outro, amando ao seu irmão, cuidando dele.
você já orou por uma pessoa e está disponível, ore por outra. Pode orar por outra pessoa. O diácono pode orar também. E a diaconisa também. Fique livre. Está tudo bem. Oh, aleluia. Seja guiada pelo Espírito, ore por outra pessoa. Coopere com o Espírito Santo, você que já orou, tem irmãos orando, tem irmãos recebendo, ore em outras línguas. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não se canse de dizer e trazer à memória que Deus é muito bom. Aleluia. Senta um pouquinho. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 31. Efésios 4, verso 31. Diz assim: todos acharam? Diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Verso 32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amados, a palavra sempre vai nos trazer algo para que a gente possa viver.
e ter um bom resultado. Quando Paulo escreveu isso aqui, provavelmente essas situações surgiam no meio daquele povo, da igreja de Éfeso. Mas ele trouxe a atenção, disse: longe de vós toda amargura. A amargura começa apenas com um desentendimento, depois se torna uma chateação, depois se torna uma mágoa, até criar uma raiz de amargura e você ser preso naquilo. E aí você já não consegue mais perdoar, porque enraizou, é assim mesmo, deixa para lá. Mas a raiz da amargura, ela vai trazer danos que vai causar um estrago muito grande na vida da pessoa. E temos visto muitas pessoas morrendo até por causa de uma amargura que guardou no coração. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria. Antes, ao invés de você fazer isso, sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, ou seja, pacientes, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Um outro fato é, tem pessoas que cometeram erros, tem pessoas que cometeram alguns pecados, já pediram perdão a Deus, Deus já lançou no mar do esquecimento, mas a pessoa ainda não se perdoou, ainda carrega aquele peso e aquele problema, que nem Deus lembra mais, mas ela não se perdoou. E se você não se perdoou, vai ficar muito difícil para você perdoar o outro. Perdoando-vos uns aos outros, você vive uma vida de perdão a si mesmo, mas também você vive uma vida de liberar perdão e de pedir perdão quando necessário para os outros. Porque diz a palavra, como também, ou seja, da mesma forma que Deus, por meio de Cristo, vos perdoou. Da mesma forma. E como foi a forma que Cristo nos perdoou? De forma instantânea. Cristo não nos chamou e fez assim, ó, você fez isso, agora você vai passar uns dias de castigo e depois, quem sabe, talvez um dia eu possa perdoar. Não, nós pedimos perdão a Deus por meio de Cristo e logo os nossos pecados são perdoados. Logo as nossas falhas, as nossas indiferenças, os nossos erros são perdoados. E por que alguém às vezes comete um pequeno erro contra nós e a gente carrega aquilo ali para o túmulo, para o resto da vida, vivendo uma vida amarga, irada, longe da vontade de Deus, sem produzir um fruto bom? Todo fruto que produz é estragado, porque é baseado numa amargura, numa falta de perdão. Assim como ele inicia nas cartas lá em Romano, amai-vos uns aos outros, tem essa passagem em Efésios, perdoai-vos uns aos outros. E eu vou te dizer, é fácil? Não, se for na nossa própria força e com o nosso próprio amor. Mas a Bíblia também diz que o amor dele já é derramado em nosso coração de uma forma abundante. É no amor dele, é por meio dele, é para ele. Não é do nosso jeito, não é no nosso amor. Ah, porque você não sabe o que ela fez. Eu nem quero saber. Você precisa perdoar e viver uma vida livre, porque Deus tem mais coisas para mim e para você, desde que a gente não esteja embaraçado com as coisas desse mundo. Perdoando-vos uns aos outros, considerando-vos uns aos outros, cuidando uns dos outros. Imagina chegar nos ambientes, quer seja na igreja, na escola, no trabalho, na rua, e você ficar pensando no outro. Mas por que você vai pensar no outro? Porque você em algum momento esteve pensando em você, tendo o prazer de meditar na palavra e no Espírito,
e você está cheio da palavra, você está cheio do Espírito, você se perdoou, você se cuidou, você se sujeitou à palavra, aí você vai poder se sujeitar a outra pessoa, você vai suportar a outra pessoa, porque você já fez a sua parte para você. Não adianta querer fazer todas essas recomendações na nossa própria força, naturalmente. Não vai acontecer. A gente vai se cansar. E no final a gente vai desistir. Então, amados, nessa noite, eu vou dizer, foi o Espírito Santo que trouxe essa lembrança de uns aos outros. Não é ideia minha, não. Porque eu fui pego nisso aí também. Não foi só você, não. Quem primeiro foi pego foi eu. Desde que a irmã Penha ministrou aqui, e numa parte da ministração, agora há pouco, ela disse: amados, que tipo de amor é esse que você vê uma necessidade e não passa para suprir? Se você só tem 1 quilo de feijão, ela deu esse exemplo, fique com a metade, mas dê a metade a alguém que precisa. Foi assim, irmão? Rapaz, aquilo ali mexeu comigo. Porque às vezes a gente não tem só 1 quilo de feijão, tem muito mais. E a gente ainda está reclamando que está faltando. A gente ainda está reclamando que não. Mas por quê? Porque você está olhando só para uns, não está olhando para os outros. Você está pensando só em uns. Você está cuidando só de uns. Mas quando nós olhando também para os outros, a gente vai perceber que nós temos para dar, para distribuir. E eu vou te dizer, Deus é quem faz multiplicar a semente daquele que semeia. Não é aquele que um dia vai semear. Você primeiro precisa ser encontrado na condição de semeador, de provedor, de cuidar uns dos outros. Aleluia. Agora mesmo tem pessoas lá no Rema que estão pensando, não vou dizer que eles estão preocupados, mas eles estão pensando: como eu vou pagar a mensalidade do Rema? Como eu vou terminar e chegar no dia da formatura se eu estou com tantas parcelas em aberto? Mas sabia que às vezes a gente não quer nem orar a respeito disso? Porque Deus vai dizer assim: e por que você não vai lá e paga pelo menos uma mensalidade de um aluno que você não tem contato, não sabe nem quem é? A gente não ora para Deus não dar instrução e você não ficar com a coisa em aberto. Que você pode ir lá, chegar na diretoria e dizer: fazer o seguinte, eu estou com essa oferta aqui, 10, 50, mil reais, aqui, ó. Veja alguém que está necessitando, eu tenho certeza que eles vão administrar bem isso aí. Mas a gente se exclui e pensa só em uns, não pensa nos outros. Entende? Estou dando um exemplo prático daquilo que a gente já vive. E esquece que Deus é quem faz chegar em nossa vida. Deus é quem supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E eu estou falando nesse momento sobre dinheiro, mas pode ser um abraço, um conselho, um cuidado, um ouvido para alguém desabafar e ficar bem, um ombro amigo para alguém chorar. Mas eu tenho tanta coisa na minha vida para resolver, eu já tenho problema demais. Eu já disse isso, viu? E eu tenho que ter cuidado para não dizer isso hoje, por causa da revelação da palavra. Porque se tem um problema, se tem uma situação, filho de Deus não é para fugir de problema, não. É para ir lá e resolver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça orientação e resolva. Ah, porque eu tenho muito problema, eu já tenho muita situação para ser resolvida, e esse problema não é meu, eu não vou abraçar. E nós não oramos aqui por pessoas lá no Rio Grande do Sul, e eu sei que as orações que foram feitas aqui produziu algo lá, que a gente nem conhece. E nem é o problema da gente, porque a água não entrou na casa da gente. Mas se tivesse entrado? E se a gente tivesse perdido tudo? Como eu vi uma dona de uma padaria que tinha naquela semana acabado de instalar todos os equipamentos e encher de mercadoria, e foi saqueado e perdeu tudo, tanto mercadoria como equipamento.
E ela estava agora só com as contas para pagar daquilo que ela tinha investido naquele empreendimento. E se fosse no meu negócio? Como eu estaria? Como eu queria que as pessoas se comportassem a respeito daquele assunto? Uns aos outros. Amém, amados? A vida cristã, ela é ensinada e baseada nos passos que Cristo deu aqui na terra. E todas as vezes que Cristo se apresenta antes de um milagre, Ele abre mão do seu direito e da sua condição de desfrutar algo para operar um milagre e pessoas serem beneficiadas, para fazer algo e pessoas serem alcançadas. Ele estava numa festa e o vinho acaba e ele para de desfrutar a festa para produzir o milagre da transformação de água em vinho para a festa, para as pessoas serem alcançadas. E assim por diante, em todos os milagres, ele sempre vai abrir mão. Não há cansaço, não há fadiga, nem há um pensamento. Não, esse é o momento de eu descansar. Amanhã eu continuo. Não tem nenhum versículo dizendo assim: Jesus foi dormir e agendou o milagre para o dia seguinte. Não tem. Se tiver, vai me mostrar. Por quê? Porque havia uma disposição no seu coração em fazer a vontade de Deus, a ponto dele dizer que essa era a maior fonte de vida dele, fazer a vontade de Deus. A minha fonte de vida, a minha nutrição, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E a gente às vezes passa o dia todo fazendo a nossa própria vontade. E não quer nem compartilhar nenhum instante, nenhum momento, nenhum segundo com o Senhor, achando que nós somos donos da nossa própria vida, quando um dia a gente resolveu entregá-lo. Vamos pensar assim agora. Nem você só pensa nos outros, nem você só pensa em uns. A Bíblia é bem clara: uns aos outros. Cuidai uns dos outros, amai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, preferi uns aos outros em honra, perdoai uns aos outros. Amém, amados? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém? O convite. Amém. Então, nesse instante eu queria saber se há alguém aqui em nosso meio que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio que todos já confessaram. Mas se você confessou a Cristo e ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ser revestido de poder, um revestimento que vem do alto, para que a gente possa dar testemunhos que Jesus vive hoje. E uma das evidências desse batismo é a oração em outras línguas, aquilo que a gente estava fazendo aqui no início do culto. Você pode, se você deseja e é nascido de novo, você pode receber hoje. Eles não vão ensinar, eles vão apenas fundamentar na palavra, que é para hoje, o batismo no Espírito Santo. Há alguém? Aleluia. Glória a Deus. Alguém com alguma dor ou alguma enfermidade? Que a gente pode estar orando e você sair daqui pulando. Aleluia. Então, amados, vamos avançar em nome de Jesus.